Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que envolve todos nós, ninguém escapa disso, né? Quer dizer, no dia a dia da nossa vida, nós produzimos, ao consumir, uma série de resíduos orgânicos, resíduos inorgânicos, e é uma quantidade nas metrópoles que vão se adensando. Hoje o Brasil tem mais de 85% da população urbana, é uma quantidade enorme de acúmulo de material. O que nós fazemos com isso? Quais as políticas públicas que são necessárias? Como é que a gente trata, especialmente nesse caso, a questão dos resíduos orgânicos? Para tratar desse tema, nós convidamos dois especialistas, que eu vou apresentar agora, né? Eu quero apresentar para vocês a Elizabeth Grinberg. Ela é socióloga, ela é mestre em sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é sócia fundadora do Instituto Polis e coordena lá a área de Direito à Cidade e Resíduos Sólidos. Representa a América Latina no Global Advisory Hub de Gaia, que é a Global Alliance for Incinerator Alternatives. É integrante também da rede internacional Break Free from Plastic, que faz a crítica do uso do plástico, e copromotora da Aliança Resíduo Zero no Brasil. Muito obrigado, Elizabeth, por estar aqui com a gente. Quero apresentar para vocês também o André Biasotti. O André Biasotti, ele é um ambientalista. Ele é bacharel em gestão ambiental pela Exalc da USP e mestre em agricultura urbana pelo programa de pós-graduação Interunidades em Ecologia Aplicada, também da USP. É conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável de São Paulo, perdi o fôlego. Integrante da União de Hortas Comunitárias de São Paulo, é do Movimento Urbano de Agroecologia e da Articulação Paulista de Agroecologia. É assessor técnico do Instituto Polis e é integrante da Secretaria Executiva da Plataforma Agroecologia em Rede. Muito obrigado também, André, por estar com a gente. Bom, então, para dar início a essa conversa, né, eu já tinha anunciado na apresentação que tornou-se um problema incrível, né, de difícil solução, né, pelo menos no nosso país, né, em outros países a solução já está dada, né, de manejo dos resíduos orgânicos. Umas cidades que têm dezenas de milhões é muito, né, mas a região metropolitana de São Paulo tem 22 milhões de habitantes. 85% da população do Brasil é urbana, né? Então, que políticas precisa ter? É o Estado que é responsável por isso? São os cidadãos que são responsáveis por isso nas suas casas? Eu vou começar perguntando para a Elizabeth, vou chamar de Beth daqui para frente, né, que é uma pergunta simples, né? Beth, resíduo orgânico é lixo? É para descartar? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, André. Muito obrigada, inicialmente, pela oportunidade. Uma honra estar aqui nesse debate do nosso valioso Le Monde Diplomatique Brasil. Bem, eu agradeço essa pergunta. Acho que é muito importante a gente diferenciar realmente, né, resíduo orgânico, os outros também, né, os recicláveis, mas o nosso foco aqui é o orgânico de lixo. Porque o termo lixo, ele está muito estigmatizado e a gente associa com algo que não presta mais, que não serve, que a gente quer se afastar disso, colocar do lado de fora das nossas casas e ver isso desaparecer. Então, a fração orgânica dos nossos resíduos domiciliares e também da poda, né, dos jardins, das praças, etc., ela compõe 50% de todos os resíduos urbanos gerados nas cidades brasileiras, em média, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos.
E essa fração orgânica, ela está sendo destinada para aterros sanitários ou para lixões a céu aberto, que é um crime ambiental, nem deveria isso estar acontecendo, mas acontece em mais ou menos metade dos municípios brasileiros ainda destinam os seus resíduos, todos os seus resíduos para essas áreas, né, que contaminam lençóis freáticos, solos, etc. Então, é um desperdício, né? Inicialmente, a gente precisa marcar que destinar para aterros sanitários essa matéria-prima que é passível de reaproveitamento, ou seja, ela pode ser tratada, né? A gente costuma agora dizer reciclada, compostada, sob forma de compostagem, e se tornar um composto, né? O que mais comumente as pessoas conhecem como um adubo, que pode regenerar os nossos solos que estão muito degradados, cansados, enfim, e isso seria um insumo maravilhoso. O André, que é da área, vai falar mais sobre isso, para regeneração do solo, para fertilização natural do solo, evitando, então, que se importe fertilizantes químicos, que são, né, substâncias tóxicas para a saúde humana, quando colocadas, né, nos solos para fertilização. Então, realmente, nós preferimos esse conceito, porque ele é educativo. Quando se diz resíduos orgânicos, a gente está, né, trazendo essa oportunidade de se entender que isso é passível de reaproveitamento, que tem uma cadeia de reaproveitamento, que hoje se chama também de economia circular, né, que faz circular isso no sistema de reaproveitamento. É uma economia verde, inclusiva, porque ela oportuniza, então, melhoria das condições de produção dos pequenos agricultores, da agricultura familiar, etc. E ela é também verde porque, quando se trata, Silvio, os resíduos orgânicos adequadamente, sob forma de compostagem ou de biodigestão, que é um outro sistema tecnológico, nós não vamos emitir metano, que é aproximadamente 25 vezes mais contaminante, né, do ar, ou seja, contribui para a emissão de gases de efeito estufa, e isso então desequilibra, contribui para o desequilíbrio climático. E para fechar, eu queria dizer, pegando o gancho da tua pergunta ainda, que isso é responsabilidade do poder público municipal. A fração orgânica, diferente dos recicláveis e dos rejeitos, que é responsabilidade dos produtores, dos fabricantes, dos distribuidores, comerciantes, essa outra fração, a fração orgânica, as nossas sobras de alimentos e poda, elas são responsabilidade direta, estrita do poder público municipal. Então, mais para frente, a gente pode conversar como anda isso, para não me estender muito e dar oportunidade para o André também desenvolver essa parte do insumo que é tão fabuloso para os nossos solos, né, André? Muito bom. Então, André, para quem é leigo como eu, assim, o que é reciclar e compostar? Eu não sei o que é isso. Bom, primeiramente também agradecer ao Silvio, à equipe do Le Monde Diplomatique Brasil pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como a Beth disse, para mim também é uma honra estar participando aqui com vocês. E, bom, o que significa isso, né? Na verdade, a gente vive, né, num sistema de desenvolvimento que ele foi muito pautado numa forma de desenvolvimento linear, né, que a gente chama. Então, a gente extrai produtos da natureza, processa, cria bens e consumos, bem de consumos, né, para a gente ter qualidade de vida, para a gente ter uma estrutura boa para a gente viver, e depois a gente descarta isso de volta para a natureza, né? E aí, como o Silvio falou, a gente deixou de ser uma sociedade onde a gente tinha parte das pessoas vivendo nas cidades e parte das pessoas vivendo em zona rural, para quase uma totalidade das pessoas vivendo em cidades, né, muito próximas à cidade. Então, a gente continua um pouco nesse modelo de extração de resíduos, de extração de recursos naturais, de utilização, e depois
de descarte disso na natureza, né? E isso tem causado inúmeros impactos ambientais, né? Acho que quem conhece a realidade dos aterros e dos lixões, como a Beth trouxe, sabe o quão degradante esse lugar para onde vai os nossos resíduos, né? A gente brinca sempre nos movimentos ambientalistas que o povo fala, vou jogar fora, mas não existe fora quando a gente fala numa escala de planeta, né? Esse fora significa enviar para algum lugar onde tem pessoas morando, onde tem um ecossistema que faz parte ali de ciclos ecológicos e que tem um impacto ambiental tremendo, né? De você enviar esse tanto de resíduos que a gente tira das cidades e coloca em algum lugar, né? Então, quando a gente fala de reciclagem, é um pouco do que a Beth trouxe sobre economia circular. É como que a gente pega esses materiais que não são mais aproveitados, né, que a gente chama de lixo, que, né, bebeu, sei lá, uma caixinha de leite, sobrou a caixinha, pega esse material e reinsere ele dentro de alguma cadeia produtiva, né? Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem até o que a gente chama da hierarquia de tratamento dos resíduos sólidos, que é, primeiro, a não geração. Então, como que a gente pode evitar ao máximo de gerar resíduos nos nossos processos produtivos? Como que a gente pode pensar os processos produtivos já considerando de não ter uma embalagem ou de reduzir ao máximo a quantidade de embalagens de resíduos que a gente tem? Então, um exemplo muito clássico por exemplo, a pasta de dentes, né? A pasta de dentes, ela é um tubinho e o tubinho vem dentro de uma caixa de papelão. Para que precisaria da caixa de papelão, né? Então, uma lógica de não geração seria a gente já pensar, às vezes, de já vender o tubinho diretamente como ele é, né? Claro que isso traz aí diversas questões sobre logística, sobre armazenamento, né? De empilhamento ali das coisas, mas é pensar todo o sistema a partir de uma lógica de não geração. Depois a gente tem, né, a reutilização, então, aquele exemplo clássico, né, da gente usar algum potinho de maionese para guardar outras coisas, ou transformar algum pote, né, plástico que a gente usa numa marmita, e aí depois a reciclagem, e por fim, o que não pode ser reciclado, a gente manda, né, para um aterro, ou manda para um centro de tratamento desses resíduos sólidos. E a reciclagem nada mais é do que decompor esses produtos e tirar deles algum produto que pode ser reutilizado novamente, né? Então, muitas vezes, no caso do plástico, você pode transformar aquele plástico usado, por exemplo, de um plástico mais duro, num outro plástico, né, um pouco mais mole, com outras características, para ser utilizado novamente em outro processo. E quando a gente fala de resíduos orgânicos, especificamente, a gente está falando em como que a gente pega toda aquela energia, né, que é uma energia que vem do sol, principalmente, né, de produção ali de glicose, de açúcares, de proteínas, né, para formar ali a casca dos alimentos, a composição dos alimentos. Como que a gente pega todos esses produtos, reinsere no solo, os diversos micro-organismos que existem no solo, né, a gente tem minhocas, formigas, bactérias, fungos, vão comer daquela casca de banana, casca dos produtos, vão transformar em nutrientes que trazem uma nova nutrição para o solo, trazem uma nova qualidade e fertilização do solo. Então, quando a gente fala de reciclagem de resíduos orgânicos, é a gente pegar o que a gente chamaria de lixo e, ao invés de contaminar ele com outros lixos, né, porque nada mais se a gente tem várias cascas de fruta e você coloca um plástico, você está contaminando aquele resíduo que poderia ser reaproveitado. Então, ele vai ter que passar por uma etapa de triagem para separar, né, os resíduos contaminantes para poder dar tratamento. Então, a gente reinsere isso dentro do sistema e possibilita que ele possa auxiliar aí na produção de novos alimentos, na fertilização do solo, na restauração de áreas degradadas e outras coisas, né? Então, quando a gente fala de reciclagem, a gente fala um pouco sobre esse universo de voltar as coisas ao ciclo de produção para que elas possam ter mais uma chance aí de promover aí bens e serviços para a sustentação da vida humana. Beleza. Beth, vocês estão tocando uma questão, acho que foi o André que falou em política nacional de resíduos sólidos, né? Quer dizer, é uma coisa recente isso,
essa política contempla a dimensão ambientalista que vocês estão preocupados? Uhum. Não, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela já fez 10 anos, né? No final do ano passado, estamos indo para o 11º ano. Foi uma luta muito grande no Brasil, né? O Polis participou da construção, incidindo, trazendo propostas. Foram 19 anos de luta e nós não temos os resultados, né, que poderia se já ter alcançado, né, parcialmente, pelo menos durante 10 anos, que é justamente o que prevê o artigo 54, Silvio, da Política Nacional de Resíduos, a 12.305, que diz apenas rejeitos nos aterros sanitários. Então, rejeitos são 15 a 20% de tudo que nós geramos. Voltando no que eu falei no começo, 50% é a fração orgânica, são esses resíduos, sobras de alimentos e poda que nós geramos diariamente. Então, como o André falou, a prioridade é não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar e compostar. E, finalmente, o tratamento, né, a chave final do sistema é a disposição nos aterros sanitários. E não gerar, é uma especialidade do Polis, inclusive, e especialmente do André, na área de segurança alimentar nacional, vamos lembrar que tem também todo um ciclo virtuoso de reaproveitamento, né, dos alimentos antes de eles serem destinados para um tratamento como a compostagem, que é, né, o aproveitamento integral das cascas, das sementes, das folhas. Tem muita coisa sobre isso, né? O André sabe, pode falar melhor que eu. E o Polis também tem uma área que trata disso aí. Então, seria nem gerar, né? E reduzir, claro, trabalhar todas as práticas de não se tratar uma fruta que está com um padrão diferente, um formato diferente daquele que o mercado exige, então já é descartado. E por aí vai, né? Então, a prioridade é justamente se reduzir esse desperdício e quando é impossível, quer dizer, realmente tem uma sobra de alimentos ou, né, da poda das nossas plantas em casa, etc., ou, como disse, de áreas públicas, isso então ser coletado, Silvio, com todo o cuidado e o carinho, né, para ser mais informal um pouco, didático, porque isso precisa ser coletado diferenciadamente em 3 frações. Então, a Política Nacional de Resíduos, quando ela diz que o fabricante, importador, distribuidor e o comerciante é responsável pela fração seca, os metais, vidros, plásticos, etc., portanto, o poder público é responsável pela fração orgânica e se tem que destinar cada um para uma rota tecnológica, precisa que se tenha, inicialmente, o primeiro passo de todos de uma política pública municipal é implantar a coleta em 3 tipos. E a população, ela revela que está, digamos, preparada, interessada, mobilizada. Te dou um exemplo. No Rio de Janeiro tem uma iniciativa muito interessante chamada Ciclo Orgânico. É uma moçada, uma juventude que criou, né, uma startup e eles fazem a coleta da fração orgânica na casa de 1.700 pessoas que pagam, além daquela tarifa está embutida no IPTU, né, das cidades para chamada limpeza urbana, eles pagam em média R$60 para isso ser coletado diferenciadamente e levado para compostagem. Então, esse é um exemplo de uma grande cidade, de uma população, sempre se diz, né, parentes, que a população é difícil, não separa, não faz direito, que o problema é o cidadão e a cidadã. E isso não é verdade, porque quando se tem realmente uma infraestrutura, né, um sistema de coleta, uma educação ambiental, uma mobilização, né, e se mantém essa chama acesa, trazendo, né, elementos para as pessoas se engajarem, entenderem, se sentirem, né, coração e mente
conectado com isso, elas participam e fazem bem. E quando não fazem, a Política Nacional de Resíduos, na sua regulamentação, a única multa que tem, que isso acho que é um problema da política, é para a população que, quando reincidir e não fizer, né, o que as prefeituras determinarem, elas podem ser cobradas de 50 a 500 reais, uma multa ser imposta para essas pessoas. Quer dizer, então se tem esse, digamos, mecanismo que pode se recorrer depois de se educar, mobilizar, e cidades do mundo inteiro, como São Francisco, Milão, Parma, Capanori, muitas cidades, né? Na Itália são mais de 1.000 cidades que têm programas que eles chamam resíduo zero no aterro sanitário, resíduo zero no incinerador. E o que isso mostra, né? Que diferentes perfis de cidade, não é porque Europa, Estados Unidos, é a população igual. Começo é difícil, depois elas vão sendo educadas, vão sendo conquistadas também, para participarem, se envolverem e entenderem o sentido, né, disso. E fechando a questão da política nacional, eu queria salientar, Silvio, que a política criou um instrumento que são muito importantes, que é o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Então, todas as cidades têm que ter esse plano, revisar a cada 4 anos e construir vamos dizer, essas metas, né, e essas estratégias para implantar esses sistemas nas suas cidades. Porque isso dá um direcionamento, né, isso constrói o caminho para o gestor ir perseguindo progressivamente, retirando esses resíduos do aterro, realocando o recurso público, né, do orçamento destinado à chamada limpeza urbana para outro sistema, que é justamente coletar diferenciadamente e compostar. Para fechar, eu queria dizer que nós temos uma boa notícia, que é os grandes geradores, né? Nós temos em vários locais, eu conheci, por exemplo, o Ecocitrus, em Montenegro, no Rio Grande do Sul, conheci a Terra Ambiental, conheci a Ecomark aqui na cidade de São Paulo, Jundiaí. São grandes empresas que coletam, né, o pós-consumo não agro, no caso são de grandes geradores. No Rio Grande do Sul é pós-agroindustrial, mas aqui são de supermercados, de shoppings, praças de alimentação, etc. E essas empresas, elas pagam para, né, os seus resíduos serem coletados, orgânicos, e compostados nessas grandes empresas. E a gente sabe que grandes empresas não iriam investir em sistemas, né, em tecnologias, enfim, que não dessem resultados, não dessem lucros. Então, existe demanda, sim, nas nossas franjas de produção, né, de produtos de alimentos, para esse insumo que é um composto, quando ele é bem feito, bem produzido. Posso complementar rapidamente, Silvio? Pode. Maravilha. Não, acho que só complementar rapidamente a Beth, porque eu acho que ela trouxe um ponto interessante que, bom, primeiro a gente tem que sempre pensar que os resíduos é um mercado, né? E por ser um mercado, significa que se tem ali, né, um aproveitamento econômico desses materiais, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto interessante, e até, assim, existe uma reflexão que a gente, quando fala da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando fala do tratamento de resíduos, muita gente sempre lembra, reciclagem são os materiais secos, né? E esse conceito, né, de que reciclagem é só os materiais secos, eu sinto que ele ficou muito, muito estampado, assim, né, para as pessoas. Até antigamente tinha aquelas lógicas de separação de separa o papel, separa o plástico, separa o vidro, e que no fim, né, na verdade, tudo isso vai para uma cooperativa de catadores e isso é separado na cooperativa de catadores e existe todo um mercado por trás, né? Até muitas vezes o que dita se as coisas estão sendo recicladas ou não é o próprio mercado daquele tipo de produto, né? Às vezes, se uma cooperativa, por exemplo, não tem uma máquina para
para trabalhar ali com isopor, ela não consegue depois vender esse isopor e acaba não reciclando, né? Então tem vários gargalos aí desse mercado que acho que são delicados e que precisa avançar, né? E quando a gente fala também da questão de reciclagem, essa coisa de que sempre é só os secos, nos traz muita dificuldade hoje de trabalhar com os orgânicos, porque hoje existe uma lógica de resíduo orgânico é tudo que não é seco, né? E aí se junta ali, às vezes rejeito, se junta ali um monte de coisa, acabando contaminando esse tipo de resíduo, né? E que dificulta muito a reciclagem dos resíduos orgânicos, né? Então, agora eu sinto que, bom, como a Beth falou, resíduos orgânicos é metade do nosso resíduo, né, do que a gente produz nos nossos domicílios. Muitas vezes é mais até do que os resíduos secos. Então, quando a gente começa a pensar assim, em trabalhar com os resíduos orgânicos, a gente está falando em diminuir a quantidade de resíduos pela metade das pessoas. Então, eu chego muitas vezes a dizer, eu não sei se eu sou da área, eu acabo puxando a sardinha, mas que eu acho os resíduos orgânicos até mais importante, porque eles geram muita contaminação também para os resíduos secos, né? Então, agora é uma agenda que precisa avançar mais no nosso país e que é muito pouco trabalhada, né? E eu acho que também o que a Beth falou, né, que existe um outro lado da reciclagem dos resíduos orgânicos, que é como que a gente garante a produção de um composto de qualidade e estimula os agricultores a produzirem utilizando esse composto, né? Entendendo que fertilizantes químicos acabam sendo muito caros, e esses resíduos orgânicos eles trazem uma melhor estrutura para o solo, né? Os fertilizantes químicos eles vão direto para a planta, enquanto o resíduo orgânico ele ajuda a formar o solo e a manter um solo vivo, né? Então também tem toda uma perspectiva ambiental, de recuperação de áreas, de manutenção do solo, de sustentabilidade da própria agricultura, que é considerada quando a gente fala isso, né? E aí eu acho que tem também uma lógica muito... chega a ser até simplista, mas ela é óbvia para a gente que é ambientalista, né? Que é um pouco essa... Bom, a gente produz uma quantidade enorme de resíduos na cidade que poderiam muito facilmente ser destinadas para a agricultura e evitar o uso de insumos químicos e promover a transição agroecológica de produtores para eles produzirem um alimento orgânico, um alimento sem danificar o meio ambiente, um alimento que é seguro para consumo das populações. Então é uma lógica que ela chega a ser até óbvia, mas que ela acaba sendo muito difícil de ser implementada pela própria escala que tem, né? Então hoje a gente tem discutido aqui em São Paulo muito essa questão que a Beth falou da divisão em 3 frações, né? O que são as 3 frações? É o resíduo reciclável seco, o resíduo orgânico compostável e o rejeito, né? Hoje em dia é feito em 2 frações, então a gente tem nos municípios 2 caminhões de coleta, o da coleta que a gente chama de comum, que teoricamente deveria coletar só os rejeitos, e a coleta de recicláveis. A proposta é que tenha uma terceira coleta, que seja a coleta dos orgânicos compostáveis, para que isso possa ir para estações de compostagem ou estações de biodigestão, produzir esse composto, e esse composto ele ser ou entregue para os agricultores, ou ser inclusive um nicho de mercado de venda para esses agricultores, se o composto for de qualidade. A gente entende que é um sistema que pode beneficiar tanto os produtores, né, quanto os gestores dos resíduos nos municípios. Então é algo que precisa avançar. A gente avançou muito pouco, né? André, deixa eu aproveitar, antes de passar de novo para a Beth, as perguntas. Você está falando de um negócio, né? Quer dizer, que pode pegar esses resíduos orgânicos e transformá-los em adubo, pode virar um business, né? Tem alguém fazendo isso já ou é apenas uma proposta? É uma iniciativa que pode ser do poder público, do poder privado? Como é que é? Do setor privado? Você tem informações? Como é que está isso no Brasil? Acho que a Beth já comentou de algumas empresas, algumas grandes empresas que já têm aproveitado um pouco essa parcela do mercado, né? Então a gente tem algumas empresas que operam isso em larga escala, a gente também tem uma série de pequenas iniciativas, de startups, de pequenos negócios começando a fazer isso também, né? Até
processo que eles chamam de do prato ao prato, né? Então, como que a gente pega os resíduos que saem do prato das pessoas e consegue devolver isso em alimentos? Aqui em São Paulo tem algumas iniciativas interessantes que coletam de restaurantes, que são grandes geradores de resíduos orgânicos, e fazem esse trabalho de voltar para o restaurante, né, alimentos que eles tenham no cardápio e coisas assim. Então, acho que tem várias iniciativas, ao mesmo tempo que ainda tem algumas várias limitações no setor, né? Acho que uma delas, por exemplo, que a gente tem tratado numa campanha que a gente tem aqui em São Paulo, que é a campanha São Paulo Composta e Cultiva, que é a própria questão do transporte desses resíduos. Hoje, né, você só pode transportar resíduos orgânicos num caminhão compactador, né, num caminhão desses de coleta de resíduo que a gente tem, né, de coleta porta a porta. Isso uma grande trava, porque impede esses pequenos negócios de, às vezes, numa picape, né? Claro que levando em consideração todas as questões de higiene, de tratamento, entendendo que é um resíduo que às vezes tem aquele líquido, né, que é o chorume, que muitas vezes pode estar contaminado. Então, existem estratégias de transporte desse resíduo que você consegue manter todas as necessidades higiênicas para que esse transporte não contamine, né, ao longo do seu trajeto, mas que não precisa ser um caminhão compactador, que pode ser, né, veículos menores. Se a gente tivesse essa possibilidade, como tem em algumas cidades do Brasil, agora eu não lembro de cabeça quais são, mas tem algumas cidades que já possibilitam esse transporte, você começa a favorecer pequenos negócios que já fazem isso numa escala menor, né? Que eu acho que quando a gente pensa na questão de resíduos, a gente sempre tem que pensar numa variedade enorme de escalas, né? Não adianta só a gente pensar na grande escala, na escala industrial, porque eu acho que a gente perde, né? E até, de certa forma, vai contra a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que favorece o tratamento do resíduo no lugar onde ele é gerado. Então, uma das iniciativas de compostagem grande, em São Paulo, a gente teve uma experiência muito interessante com o projeto São Paulo Composta e Cultiva, é que a gente tem que trabalhar com a compostagem no local onde é gerado. Então, tem iniciativa de compostagem nas escolas, a campanha São Paulo Composta e Cultiva teve uma iniciativa de compostagem doméstica, de dar para as pessoas composteiras, para que elas mesmas, esse resíduo não precisa nem ser coletado, né, ele pode ser tratado nas próprias residências, mas também a gente tem iniciativas de grande escala, né, que possam fazer isso com as pessoas que não queiram compostar em casa, né? A gente também sabe que é uma mudança de hábito, é difícil, né? Olhar para os resíduos, ninguém quer, né? A mágica de botar no saquinho, botar para fora de casa e desaparecer o meu problema, né? Ninguém quer ficar separando, cavucando aqui, lavando ali a marmita engordurada, né? Então a gente sabe que é complexo, exige um trabalho grande de educação ambiental também, mas para quem não quiser compostar em casa e tal, ter também essas iniciativas em grande escala, e aí ter a coleta em 3 tipos, a gente tem uma coleta específica para resíduos orgânicos, e isso tem que estar associado, claro, a campanhas de educação para que as pessoas façam a segregação corretamente. Agora, a questão precisa funcionar, porque as pessoas... Vamos tratar disso. Vamos tratar disso. Beth, precisa funcionar, né? E nós temos um plano nacional. Você falou da exigência de que os municípios se preparem também para fazer isso, né? Uhum. E eu me lembro que que havia um tempo atrás que tinha um prazo máximo para continuar tendo lixão aberto, céu aberto, que passou e não aconteceu nada, né? Quer dizer, como é que está a situação no Brasil dessa coleta seletiva, dos lixões? Você tem informação sobre isso? Sim. Então, a política nacional, né, na verdade, né, o plano nunca foi instituído, o plano, e agora, no ano passado, tiveram audiências para discutir o novo plano. Então, nós não temos um plano, o planário está sendo ainda... Agora está em fase de absorver o que foram as contribuições das audiências públicas, das 5 que aconteceram no país. Mas, de fato, né, a Política Nacional de Resíduos estabeleceu que até 2014 todos os lixões deveriam estar fechados. De novo, lixão é depósito a céu aberto. Não tem nenhuma engenharia ambiental, nenhum sistema de coleta desse líquido, né, que se forma quando a gente deixa o nosso lixinho misturado com as sobras nossas de alimentos,
forma aquele líquido, fica um cheiro ruim, etc., misturado tudo, então isso forma um chorume. Imagina, juntando com todos os solventes, todos os tipos de produtos químicos que se usa cotidianamente nas casas para limpeza, etc., forma uma sopa, um caldo químico tóxico, contaminante. Isso é absurdamente, vamos dizer assim, impactante para os nossos solos e os mananciais hídricos, né, os lençóis freáticos, etc. E isso não está sendo tratado com o devido cuidado, com a seriedade que deveria. E, ao contrário, né, esse governo, aproveitar para já dizer que todas as soluções que esse governo que nós temos aí agora, ele coloca que a grande solução, eles criaram um programa Lixão Zero, que é para trazer a solução, como solução a incineração, a queima, né, que são tecnologias que estão sendo desativadas na Europa, nos Estados Unidos, inclusive. Então, é uma tecnologia que destrói matérias-primas, tanto os materiais recicláveis quanto a fração orgânica, emite gás de efeito estufa, reduz o potencial de empregabilidade, postos de trabalho, fora assim que a contaminação, né, o impacto na saúde humana é muito grande, a gente sabe, o ar não tem fronteiras, então todos essas nanopartículas, elas circulam no ar que respiramos e nos causando muito dano, muitos danos mesmo. Então, nada se fez e nós temos, como Aliança Resíduo Zero Brasil, o Polis, que está nessa estrada há muitos anos, décadas, a gente sabe que dá para se fazer uma transição nos municípios, tanto do aterro, Silvio, quanto dos lixões, diretamente para isso que nós estamos aqui trazendo, que é implementar a coleta em 3 frações e destinar 80% dos resíduos para cadeias produtivas diversas. Eu aproveito essa questão que você traz, Silvio, para lembrar que nós temos 4.900 municípios brasileiros com até 50 mil habitantes. Então, a fronteira entre a área agrícola e a urbana dá para, como eu gosto de dizer, dá para tocar a cabecinha da área rural quando se está no centro dessas pequenas cidades. Então, é um absurdo levar, né, a fração orgânica, os recicláveis têm uma logística, como o André falou, um pouco mais complexa, mas, assim, imediatamente, já é possível tirar 50% do que a prefeitura coleta, é decisão dela, ela é responsável por essa parte aí dos resíduos e começar processos de compostagem ganhando escala. Então, é simples, é uma tecnologia mais barata, simples, está à disposição, está sendo feito, como eu falei no começo, o André refrisou, né? Nós temos bons exemplos em vários locais. Então, algo que me alegra saber que tem um companheiro dessa área, né, de implantar planos de gestão integrada de resíduos, que traz a notícia de que no Ceará estão sendo feitos, tem prontos planos já, estão em fase de acabamento, se é que já não terminaram. Foi um debate sobre a política nacional ano passado que ele trouxe isso, justamente para se fazer, implantar consorciadamente. Então, nós temos esse instrumento também, e a política previu acesso a recursos da União para quem fizesse sistemas consorciados. Então, assim, não sei como está isso, né? Porque agora, com esse perfil de governo que nós temos aí, tudo isso ficou muito prejudicado, mas, assim, isso, inclusive, a lei criou. E isso pode ser feito, porque é uma decisão dos municípios se consorciarem para resolver, né? Pode não acessar recursos, mas podem fazer aterros consorciados para levar apenas rejeitos, podem fazer sistemas de unidades de compostagem em escala consorciadas, um pool de municípios, e também a coleta seletiva não é o nosso foco, mas a gente sabe, discute muito com o movimento de catadores, como é importante ganhar escala, então os pequenos municípios poderiam ter
né, sistemas de armazenamento para ganhar escalos recicláveis e vender. Ou seja, tudo isso para dizer que é viável, que as tecnologias estão à disposição, se tem, digamos, um banco de talentos no Brasil hoje que podem ser acessados, pessoas para fazerem, né, contribuir para essas implantações, e falta vontade política, né? E mudar essa cultura da gestão de lixo, né? Então, vamos lá, limpeza urbana, que é como se chamam em geral as secretarias, está tratando como sujeira, né? É algo do final do século XIX, início do XX, olhar essas, né, matérias-primas como algo sujo, né? Porque o próprio conceito que nomina essas secretarias é de limpeza urbana. Mas, Silvio, se eu tiver mais um minuto, eu queria retomar algo que o André falou, que Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha para você mesmo, aí você engata. Porque você falou duas coisas que interessam, né? A primeira é que você continuou usando o termo lixão. Eu queria saber se continua a necessidade de ter lixões ou se existe uma outra alternativa que não seja o lixão, né? E a outra questão é que, embora nós tenhamos 4.900 municípios, como você bem diz, né, abaixo de 50 mil habitantes, né, nós temos 40% da população nas regiões metropolitanas. Tem política metropolitana de gestão de resíduos? Ótimo, muito bom essa pergunta. Então, eu queria comentar o seguinte: lixão é crime ambiental. Desde 1998, tem uma lei que estipulou isso, né? A 6.000 e alguma coisa, não lembro agora o número. Talvez o André possa dar uma busca, se for o caso de dar o número da lei. É crime ambiental, né? Então, não, aterro sanitário é o que eu falei, tem um sistema de tratamento, né, daquela pirâmide que vai sendo colocada, coberta, drenando todo o chorume, esses líquidos que se geram, tal como eu comentei antes. Então, lixão não pode existir. O Ministério Público, os ministérios públicos estaduais deveriam ser muito mais rigorosos. A gente já conversou muito sobre isso. No início dos anos 2000, nós tivemos uma importante iniciativa puxada por Unicef, que acho que você conhece, Silvio, que Criança no Lixo Nunca Mais, que era justamente fechamento de lixões com cidadania, integrando aquela população em cooperativas ou em outras frentes de trabalho e fechar com todos os cuidados, né? Não só colocar polícia, cerca, iluminação e valas para não se ter a presença de pessoas. As pessoas estão ali porque nós temos um país com uma extrema desigualdade social e às vezes é o único local que elas conseguem comer, sobreviver, coletando o que é nobre colocado, né? Os materiais nobres são colocados ali para vender. Então, não se tem necessidade de lixão, ao contrário, nós temos necessidade de tomar sérias e rápidas providências para fechar os lixões, desviar, coletar entre as frações, estruturar essas cooperativas, né? As indústrias assumirem a sua responsabilidade, que tem, inclusive, fazem isso na Europa, que chama responsabilidade estendida do produtor, remunerar esse trabalhador da cooperativa, enfim, estruturar todo o trabalho dos 30% que está indo para o lixão. Você perguntou, apenas 1,5% de tudo que nós geramos está indo dos recicláveis, né? A parte reciclável, 0,3% da fração orgânica está sendo compostada. Então, vamos lá, em torno de 2% das 78 milhões de toneladas que o Brasil produz, né, anualmente. É absurdo o que está acontecendo com essa área, e contaminando, né? E emissão de gases de efeito do metano, que é, como eu falei, que é muito mais nocivo para a saúde humana e, enfim, e outros contaminantes, substâncias tóxicas. Então, a questão da região metropolitana, sim, é possível porque nós podemos, as bordas das regiões metropolitanas são, em geral,
áreas verdes, né? Então, já que se vai andar com caminhões a longas distâncias, como São Paulo, que anda em torno de 80 quilômetros até o aterro sanitário. A cidade de São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, ela destina para aterros, né? Então, isso pode ir justamente de forma consorciada, como eu falei antes, se definir áreas que podem ser aterros desativados, que comportam estruturação de unidades de compostagem. Pode-se ter, Silvia, a gente não falou disso ainda, mas também a tecnologia da biodigestão. O que é a biodigestão? A compostagem é aquelas pilhas que a gente vê em fotos, tal, que é sistemas oxigenados de tratamento, de degradação e tratamento da matéria orgânica. A biodigestão, quando não se tem áreas, ela é um equipamento muito bom, porque ela reduz quase metade a quantidade que entra ali, captura esse metano, gera um biogás, gera um biometano quando vai ser usado como combustível para o transporte, e eletricidade, e jogar na rede eletricidade. Então, quer dizer, se tem instrumentos, né, como é que se fala, de gestão pública, que são os consórcios, para se fazer isso de forma coletiva, uma cidade pode, inclusive, estruturar isso, vender isso como serviço. Então, tem vários arranjos institucionais que estão disponíveis e tecnologias. Então, não existe uma... E demanda, né? Como o André muito bem falou, os cinturões verdes das regiões metropolitanas, das cidades, eles têm produção agrícola e têm demanda por esse insumo de qualidade. Ótimo. Olha, nós já estamos chegando perto do fim do nosso programa. O papo está bom, ele vai continuando e o tempo passa rápido, né? Nós vamos ter 2 minutos para cada um de vocês, né? E eu pediria que vocês fizessem recomendações aos prefeitos, porque se é de fato responsabilidade da gestão municipal o manejo dos resíduos, né? Por que eles não estão atendendo e o que eles deveriam fazer agora? É uma gestão nova que começa, seria interessante fazer recomendações, né? Eu queria começar com o André, depois passar para a Beth. Bom, maravilha, Silvio. Então, primeiramente, agradecer, né, esse espaço que foi aberto para a gente poder falar sobre esse tema. É um tema importante, é um tema urgente, e eu tenho certeza que a gente tem tido diversas experiências aí Brasil afora que já indicam alguns caminhos, né, do que deve ser feito, do que pode ser feito, né? De minha parte, eu acho que o primeiro ponto seria olhar para os agricultores e valorizar a presença dos agricultores nas cidades. Eles estão ali produzindo alimentos, muitas vezes com pouco apoio, com dificuldade de assistência técnica e, na sua maior parte, dificuldade de obter insumos para a produção. E o composto ele é um ótimo insumo para incentivar e aumentar a produtividade agrícola. Outra coisa que eu diria seria apostar justamente nessas várias escalas, entender em quais políticas estão necessárias para a gente fazer uma compostagem doméstica, para quem quiser fazer, uma compostagem a nível comunitário, a nível regional, insistir em pequenos negócios, mas também pensar numa larga escala. Eu acho que o que a Beth trouxe sobre consórcios é importantíssimo, municípios pequenos, municípios médios, que têm mais dificuldade de implementar políticas nesse sentido, fazer consórcio com os municípios da região pode contribuir. E sempre, nunca deixar de fazer um processo de educação ambiental. E eu acho que trazer a importância da comunicação clara e de sempre pensar nas 3 frações. Eu acho que agora a gente chegou nesse momento onde a gente precisa explicar a diferença entre resíduo orgânico e rejeito, como que a gente separa, o que dá para fazer com esse resíduo orgânico, como que a gente faz o processo de compostagem. Eu acho que a gente cada vez mais insistir com a população de que nós somos parte da natureza, A gente não é algo descolado da natureza. Mesmo quem mora na cidade, num lugar altamente urbanizado, faz parte da natureza e deve entender os ciclos da natureza
para entender um pouco até de como que a própria sociedade funciona e das degradações que têm acontecido nos territórios, né? Então, eu acho que a compostagem é um ótimo momento para começar. Você vê a mágica daquele lixo, da casca de banana, de um monte de casca, de repente vira terra cheirosa, né? Aquele lixo que a gente acha que fede, na verdade, se a gente colocar ele na terra, ele gera uma terra cheirosa, com aquele gostinho aquele cheiro de terra molhada. E eu acho que também incentiva as pessoas a plantarem mais, ter pequenas plantas em casa, plantar seu próprio alimento, incentivar atividades de agricultura urbana. Então, eu diria que esse é o caminho e é por aí que a gente tem que seguir para ter uma sociedade mais sustentável, mais justa e melhor para todas e todos. Beth, por favor. Passou tão rápido. Eu deixei então para o final, Silvio. Eu acho que o André respondeu completo. Eu queria dizer que é o seguinte: o Instituto Polis, ele puxou uma campanha o ano passado, São Paulo Composta Cultiva. É meio parecido com o programa que tinha aqui em São Paulo que o André falou, que era Composta São Paulo. A gente acrescentou, né, o Cultiva nessa lógica que a gente debateu hoje aqui. Eu diria que seria muito interessante se a gente pudesse recomendar para as prefeituras que estão começando olharem a proposta de plano de metas que está no site do Instituto Polis, polis.org.br, porque são propostas que servem para a cidade de São Paulo e servem para outras cidades, evidentemente, com adequações, né? Mas trazendo essas metas prioritárias de criarem, né, unidades de compostagem em escala, né, uma escala progressiva, a coleta em 3 tipos e essa conexão com a agricultura familiar e agroecológica. Eu acho que um ponto muito importante que a gente não tocou aqui ainda é a participação da sociedade. Então, é fundamental, porque a população, quando ela se sente convocada para pensar, para contribuir, para trazer soluções, ela se engaja, ela se envolve, as soluções são muito mais adequadas, é o horário para passar o caminhão, como é que seriam os containers, tal, enfim. Inclusive também para se ampliar, né, em locais que já existem, vários no Brasil, a compostagem in situ, quer dizer, dentro das casas, ter a sua composteira, seu minhocário, isso também é um elemento que contribui muito para o que o André falou, que eu me somo, que é a educação. Então, quando a gente vê dentro de casa o nosso resíduo sendo processado, fala para o vizinho, vai ser mais fácil aquele vizinho separar. Então, eu diria que esses 2 pontos, criar metas, usar o PGIROS, revisar o plano de gestão integrada e debater com a população e trazer, claro, as expertises, né? Todas as equipes que existem hoje no Brasil disponíveis para contribuir, para fazer o desenho do modelo adequado para cada local. Agradeço também, Silvio. Não, quem agradece sou eu, especialmente a Elizabeth Greenberg e ao André Biasotti, que nos trouxeram tantas informações importantes, uma análise desse tema crucial para a vida e para a casa de cada um de nós, né? E agradecer também a você que nos assiste e tem prestigiado o nosso programa. Muito obrigado, semana que vem tem mais.